Bom dia, meus amigos. Hoje é sábado, dia 14 de dezembro de 2024. Voltei por aqui. Bom, queria falar para você hoje sobre confiar, né? Às vezes você tem uma ideia, você tem um sonho, tem o desejo de fazer alguma coisa e se inflama de vontade, vou fazer e tal. De repente você passam algumas horas, alguns dias e você esfria esse teu desejo, ou seja, você se sente incapaz de fazer, ou seja, você deixa de confiar, certo? Então, o que eu queria dizer para vocês? Tem certas situações em que você tem que confiar no que você vai fazer, naquilo que você tá sonhando, né? Então, por exemplo, me faz lembrar, sei lá, a passagem que Jesus estava caminhando sobre as águas e Pedro estava dentro do barco e falou: Jesus, como é que o senhor consegue fazer isso, né? Como é que o senhor consegue fazer isso? Ele disse mais ou menos assim: porque eu tenho fé. Quer vir até aqui? Ele falou: não, não, imagina, eu vou afundar. Venha, Pedro, venha, pode vir, venha. E aí Pedro saiu do barco e, crendo a princípio naquilo que Jesus disse para ele começou a caminhar. Só que no meio do caminho, ele começou a pensar, né, nas possibilidades que ele, enquanto matéria, né, não, eu vou afundar e tal. Ele começou a afundar na água. Aí Jesus pegou, fico imaginando Jesus dizendo para ele assim: Pedro, homem de pouca fé, né? Meio que até estivesse brincando com ele. Então significa que, de repente, aquilo que está dentro do seu coração, né? Porque existe algo muito maior dentro de você do que o simples pensar material. Existe algo invisível, né? Que você não enxerga, mas está aí dentro. Então, ter fé, sabe, é você acreditar em alguma coisa, mesmo que o teu corpo diga para você: não, não faz. Mas algo lá dentro está falando: não, vai dar certo. Sei lá se isso é intuição, sei lá se isso é uma coisa espiritual, ou até mesmo alguma coisa que a própria ciência possa explicar, né? Mas ela existe. Quantas e quantas vezes muitas pessoas já realizaram isso? Sei lá, vamos dar um exemplo. De repente, sei lá, tem um portão lá na minha casa que a tranca foi colocada numa parede que ela tem um bloco oco. Por mais que eu colocasse um parafuso ali, não dava, afrouxava. E de repente as pessoas comentavam, até mesmo eu falou: não, isso aí você tem que quebrar, fazer um enchimento e tudo mais, né? Porque do contrário não adianta você colocar ali o suporte da tranca com um parafuso que ele vai afrouxar, né? E o tempo passou e de repente você meio que vai largando isso, que é um erro, né? Aí um dia a gente falou assim: não, vamos resolver isso, não é possível que não dê. Aí você, com o corpo relaxado, com a mente fluindo, leve, você fala: não, tem algum jeito, vamos colar isso aí? Por que não podemos colar? Mas como é que nós vamos colar? E aí você começa a descobrir que você tem vários produtos que você pode realmente colar aquele metal junto a um concreto e tudo mais, tal. Mas para não ficar perdendo tempo com isso, me ocorreu: poxa, tem aquela massa do epóxi e tal, né? Será que dá? Será que não dá? Você está ali diante da loja e tal. De repente você sente lá dentro: não, dá. Dá sim. Eu tenho habilidade, jeito para isso, né? Já testei algumas vezes no passado, dá. E aí você vai e compra aquele material. Com muito jeito e paciência, você começa a amassar aqui e ali, deixa ela numa viscosidade que você sente que é aquela, começa a colocar na parede, começa a colocar na outra parte daquele suporte da tranca, né? E, e você vai fixando, fixa ele, fixa. Coloca um pouco daqui, um pouco dali. Depois a próprio portão, quando você fecha ele, a pressão dele contra aquele suporte onde a lingueta da tranca é fechada, pressiona ele, né? E deixa secar, né? Eu estou agilizando o processo, mas assim, com jeitinho você vai lá, né, com boa vontade, deixa secar. Sabe o que aconteceu? Cara,
de cima a baixo, onde tinha um suporte, né, a cola fixou. Ali é um componente químico que tem uma carga de alumínio muito fininha. Ela fixou, ficou muito bem presa, entendeu? E ela está perfeita, não ficou feia, não ficou nada. Ela está firme. Por quê? Porque eu criei naquilo. Ah, mas isso aí qualquer um faz. Tudo bem, eu estou dando um exemplo bobo daqui, entendeu? Foi um exemplo bobo. Mas, cara, você tem que confiar naquilo que você vai fazer. Existe algo muito maior do que isso, entendeu? Quando você está afim de fazer alguma coisa, entendeu? Não menospreza a tua capacidade inventiva, criativa, né? Não menospreza a tua intuição. Presta atenção, a tua intuição, né? Você tem que aprender, no mínimo, a tentar. Não descarta a possibilidade que existe na tua vida de fazer aquilo. Desde uma coisa muito simplesinha que vai demorar minutos, talvez algumas horas, ou até mesmo um tempo muito maior, não é verdade? Então, aprende a confiar, aprende a ter fé, não é verdade? E eu não estou falando aqui de mística, de religião, nada. É algo que as pessoas bem-sucedidas em todas as áreas, eu não estou falando só financeira, não, né? Em qualquer área, você tem que acreditar. Quantas pessoas tentaram voar lá no começo, no primórdio? Muitas vezes se machucaram. Algumas, de repente, podem até ter morrido, mas existe a crença, a verdade que existe a possibilidade daquele funcionar. Se você vê um pássaro voando, você fala, se ele voa, claro que eu sou um homem, ele é um pássaro pequenininho, mas existe algo ali que funciona. Então replica isso, entendeu? Se você olha assim, poxa, se aquele cara começou a fazer, sei lá, bota de couro, e ele era uma pessoa que trabalhava no chão de terra, e aí passo a passo ele descobriu um caminho, começou a fabricar aquilo, se transformou num grande empresário. Então se ele pode, você também pode. E não estou aqui fantasiando, é uma questão de autoconfiança. Autoconfiança, não estou falando de Bíblia, né? A Bíblia, por acaso, né? Não por acaso, ela está cheia de grandes explicações, como você vê exemplos ao seu redor, né? Tem um caso, Abraham Kaczynski, dono da COFAP. Em 1992, 93, já contando com 82, 83 anos, por uma questão de idade, né, e de norma da empresa, ele foi obrigado a sair da presidência, ficar como conselheiro, mas sair do front. Com 83 anos, se me falha a memória. Sabe o que ele fez? Ele falou, agora eu vou poder realizar aquele sonho de quando eu era jovem. E montou a Kaczynski Motos com 83 anos. Então não tem idade para isso. Não tem idade. O que tem que existir é a vontade e acreditar, mas não é uma crença vazia. Vai atrás da informação, ouça as pessoas que já conseguiram fazer aquilo, entendeu? Espelhe-se nelas. Não dê espaço para a sua cabeça, sabe? Na sua cabeça, de repente, igual nos desenhos animados, você tem duas personagens. Imagina um triângulo de ponta cabeça, você está na parte mais baixa, da esquerda você tem um anjinho falando, não, vai dar certo. Do outro lado tem um diabinho, não, vai dar certo nada, você vai quebrar a cara. Presta atenção, você domina o jogo. Você está no controle. Quando aquele anjinho está te falando para você assim, vai dar certo, ele está certo. E quando o diabinho está falando para você assim, não vai dar certo, sabe o que você faz? Expurga ele, deleta ele, tá bom? Você tem capacidade, sim. Não precisa de papel na parede, diploma, PhD, pós-PhD, sei lá o quê. Confia em você, se prepara, acredita em você que vai dar certo, tá bom? Isso era o que eu tinha para te passar hoje. Espero que de alguma maneira isso possa ajudar alguém que nesse instante precisava ouvir isso, tá bom? Um grande abraço.